Boa Noite, noite, André. Deus abençoe. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor? Como o senhor está? Tudo bem, graças a Deus. Melhorou agora, né? Nós estamos aqui conectados, né? Amém. Que bom, né? Mais uma vez, né? Isso. Falar mais um pouquinho da palavra, né, irmão Jesus? Defender É a isso nossa aí. tese, defender a nossa tese, né? É, é isso aí. É isso aí, né? E aí, como que o senhor tem passado, irmão Jesus? Pela graça de Deus, a gente tá caminhando, né, meu irmão? Então tá bom. Pela graça de Deus, estamos caminhando por aí. Eu Uma vou, luta aqui, uma luta ali, mas a vitória só vem quando tem luta, né? com certeza. Isso mesmo. E aí, o Eu vou som tá enviar bom aí, o... o meu som aí? O áudio aí tá bom? Tá bom, sim. E o meu, tá bom aí? Tá bom, sim. Ok, tudo bom. Tá bom, graças a Deus. Eu vou enviar o link pros irmãos. Aguenta a mão aí. Tá bom. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, meu precioso. Ei, André, quem entrar no YouTube agora para assistir lá, já pode assistir lá, entrar no canal lá do senhor no YouTube? Já pode, já tá ao vivo lá no canal. Pronto, tá bom. Então tá isso. Isso aí tá indo bom. A live só vai demorar um pouco para entrar no canal após a finalização. Ela vai entrar no canal, acho que amanhã. Isso, tá bom. Tá bom. Bom, mas agora os irmãos já estão conectados, né? Então, né, vamos dar início. Irmão Jailson, na live passada nós falamos sobre a ressurreição dos santos das eras, né? Mas ficou algumas citações que eu não lembro, né? Ficou para trás, não deu tempo. Eu É queria verdade. agora, nessa segunda parte, dar uma revisada, né? No que ficou faltando, e depois nós entrar na quinta pergunta. O que o senhor acha? Pode ser. Eu acho Pode ser? assim, a gente tratou muito das duas etapas, né? Sobre a Sim, etapa no sentido espiritual e na sim, parte física, né? Literal, com né? certeza. Bem tratado isso aí. Com certeza. Foi bem explicado, né? Bem acentuado, bem com citações. Então, ficou algumas citações aqui que eu queria ler e não deu tempo. E eu queria passar para os irmãos aqui agora. Eu quero ser breve, porque eu quero deixar um tempo maior para o senhor, que o senhor é um convidado especial. Nem tanto, nem tanto, nem tanto, né? Ó, aqui na mensagem O Conflito entre Deus e Satanás, ela é tradução. É uma tradução que eu tenho aqui, ela é dos crentes da Bíblia. Ela é imprimida, mas é a tradução lá dos crentes da Bíblia. Eu sei. Parágrafo 187, ele diz assim, e desta forma, alguns caíram na primeira vigília, segunda vigília, lembre-se, a sétima vigília, vocês se lembram disso? A sétima vigília é quando ele vem. Né? Ele quem? O profeta está falando, quando ele vem. Olha, o que foi a sétima vigília? A mensagem do sétimo anjo.
Primeira vigília, eles adormeceram. Segunda vigília, terceira, quarta, quinta, sexta, todas através de Tiatira e através de todas as eras até a vigília de Laodiceia. Mas na sétima vigília, a voz vem. Eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Né? Amém. Então nós vemos que esse clamor da meia-noite foi a mensagem, né, do sétimo anjo. Esse clamor da meia-noite de Mateus 25. E se nós observar ali em Mateus 25, ali fala de 3 personagens, né? Ali nós vemos as 10 virgens, né? Nós vemos o esposo, né? Ou o noivo, a tradução fala diferente. E ali nós vemos que tem uma voz. Que é a voz do mensageiro, né? E isso. Se tem uma voz, tem que ter um dono da voz. É. Então ali, e aqui na mensagem, olha só, para complementar esse parágrafo, na mensagem, o primeiro selo, 105, olha o que ele fala. Eu vou ler só mais esse parágrafo aqui, meu Jair, eu já vou passar a palavra para o senhor. Tá bom, fica à vontade, meu irmão. O senhor dá continuidade aí. Primeiro selo, parágrafo 105, se eu não me engano. É o 105. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, veja. Agora esse é o eleito. E quando o som vier, vem o noivo. Então, cada um daqueles que dormiram no decorrer das eras, despertou. Cada um. Veja, não é que Deus, como pensaríamos, simplesmente vai procurar para si uns poucos milhares de pessoas dessa era e tomá-las. É o próprio eleito de cada era. É verdade. Então, fique à vontade, meu precioso. Fique à vontade para o senhor expressar mais algo. Interessante, mas antes de eu entrar nesse porém aí, que você aí, né, nessa teoria que você levantou aí, porque o irmão Branda, ele vem pregando isso desde antes dos selos, né, que ele vem pregando sobre isso, e ele junta 3 escrituras. Quando ele vai falar sobre isso aí, que você leu aí, tanto no primeiro selo, parágrafo 105, como na mensagem o conflito entre Deus e Satanás, ele une 3 escrituras. E quais as escrituras que ele une? Olha, as escrituras que ele une é essa aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. E Mateus 25, verso 1 ao 6. Você veja que essas 3 escrituras, todas as 3 estão ligadas. Com certeza. O profeta ligou isso. Eu vou ler aqui. Acho que foi a última mensagem que a única que você não leu. Tem 2 aqui que você leu o conflito e o primeiro selo. O conflito foi pregado em 62 e o primeiro selo foi em 63 e o profeta agora aqui, ó, na mensagem não blasfemo, que você observar na página 13 da mensagem não blasfemo, que essa mensagem o irmão Brana pregou em 1962, página 13, a página aqui no final da página 13, o profeta diz assim, ó, preste bem atenção. Veja que ele junta aqui as 3 escrituras que eu citei. Mateus, capítulo 5, 1 Pedro e Apocalipse, capítulo 1. Veja o que o irmão Brana diz. No final da página 13, que essa mensagem não tem parágrafo, mensagem não blasfemo, ele diz assim, ó, agora Pedro disse, primeiro fé, agora observe, bem agora, vamos ensinar isso em um instante. Fé agora é o primeiro. Acrescenta a sua fé virtude, a sua virtude ciência, a sua ciência temperança e a sua temperança paciência e a sua paciência piedade. E a sua piedade amor fraternal, bondade fraternal. Então, amor. Você veja que ele está aqui no capítulo 1 de Pedro. E qualquer um sabe que amor é Deus. Deus é amor. Está vendo? Agora, veja aqui, ó. Agora isso, na página 14, no início. Agora isso. Então, tratando isso para as 7 eras da igreja.
Você veja que ele pegou 1 Pedro e agora faz uma conexão com o capítulo 1 de Apocalipse, as eras da igreja. Deus está edificando em 7 eras de igreja uma noiva para Cristo. Aí ele diz, através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo e Esmirna, Éfeso, uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília, ou na 7ª vigília, todas as virgens despertam. Você veja que ele já coloca aqui Mateus 25. Elas despertaram, as virgens de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você notou isso? Aí ele continua. Foi na 7ª era quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. E isso as traz desde lá até aqui, para cumprir aquilo que Jesus disse. Sim. Os primeiros seriam os derradeiros. Ele não disse isso? Jesus não ensinou isso? Então você veja que o irmão Breno diz assim, ó, foi na 7ª era, quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. Isso as traz desde lá até aqui. Está vendo? Pois nisso, no decorrer dos anos, as eras, ele tem edificado uma noiva, feita uma noiva nascer, gerada, uma noiva na terra para Cristo. E da mesma maneira que ele gera essa noiva, ele tem gerado indivíduo. Então você veja aqui, irmão, que ele une 3 escrituras para mostrar que elas estão se cumprindo ao mesmo tempo. Ele mostra que a ressurreição começou aqui na 7ª vigília daqui e foi trazendo as de lá até aqui. Positivo. Agora, irmão André, tem uma coisa que a gente precisa de saber. 2 escrituras que o profeta de Deus, ele uniu, que isso é muito importante. Antes de a gente entrar na 5ª pergunta, entrar nesse aí. Mateus, capítulo 27, do versículo, que você quiser ler aí, Mateus 27, versículo 46 ao 53 de Mateus 27. Mateus 27. Mateus 27, do 46 ao 53. Porque o profeta, ele fez essa conexão, ele conectou essas escrituras de Mateus 27, do versículo 46 ao 53, ele uniu essas escrituras com 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É do 46 ou do 43? Do 46 até o 53. Leia aí. Olha o que ele diz aqui, ó. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja e embebeu-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixe-no, vamos, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. E naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tremendo, meu Deus. Aí, até o versículo 20, do versículo 46 ao 23. Agora, irmão, vou ler aqui agora 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler do versículo 15 até o 17. Porque o profeta uniu essas escrituras. Ele uniu. Preste bem atenção, eu vou ler aqui.
capítulo 4, versículo 15 até o 17, de 1 Tessalonicenses. E disse-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso foi 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Agora, o profeta, ele usou tem duas mensagens, que é aonde eu sei, que ele faz essa conexão. Ele liga essas escrituras que o senhor leu aí em Mateus com 1 Tessalonicenses. Mas, para adiantar, eu vou ler aqui só uma. A mensagem do arrebatamento, certo? A mensagem, o arrebatamento de 65, do parágrafo 170 ao 171. Veja o que é que o profeta explica essas escrituras. 170. Da mensagem, o arrebatamento. Veja só. Aí nós vamos entender, irmão, qual é a voz que desperta os irmãos. Vamos lá. Olha o que Mombrana diz aqui, ó. 170. Ele diz assim, ó. Observe no Antigo Testamento, aqueles santos do Antigo Testamento. Agora, quando esse arrebatamento primeiro aconteceu, aí assim, no versículo 50, aqui é de Mateus 27, verso 50. Ele diz assim, ó, sua grande voz despertou o santo do Antigo Testamento. Exatamente como a grande voz despertou Jesus, ou despertou Lázaro. Está vendo? A grande voz despertou. Aí ele diz aqui, ó, e o segundo se cumpre em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos só dar uma lida e ler isso. Nós acabamos de ler, faz alguns minutos. Aí ele cita aqui a escritura, ele diz assim, ó, isso é em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do 12 ao 18. Esse será o segundo arrebatamento. O segundo arrebatamento será o arrebatamento da noiva. Os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença. O paraíso foi abolido. Isso quando a quinta dimensão era a mesma coisa, tinha uma separação, né? Mas quando Jesus ele morreu e desceu até lá embaixo, ele fez essa separação, né? Ele separou. Ele diz assim, ó, os santos do Antigo Testamento entraram na sua presença e o paraíso foi abolido. E os santos do Antigo Testamento acenderam a sua grande voz. Quando ele gritou e rendeu o espírito a ele, porque o sacrifício, a propiciação dos seus pecados em que eles tinham esperado, crendo que aquele Cordeiro perfeito viria, eles tinham oferecido o sacrifício. O Cordeiro, quando ele morreu e entregou o Espírito, ele gritou com grande voz, e os santos do Antigo Testamento despertaram. Observe o grito e a voz aqui, a mesma coisa na sua vinda. Está vendo? Está vendo aí, irmão? Como ele liga o que aconteceu em Mateus 27, com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a mesma coisa. Mesma coisa. A grande voz que despertou aqueles irmãos lá do Antigo Testamento, a grande voz que despertou Lázaro, é essa grande voz aqui, que é a voz do arcanjo. Com certeza. E na mensagem Apocalipse 4, primeira parte, o Mombrana diz que a voz do arcanjo é a própria voz de Cristo, é o mesmo Cristo. Amém. E ele diz assim, ó, observe o grito e a voz aqui, a mesma coisa na sua vinda. Está vendo? Entregou o Espírito, e quando ele fez, o sacrifício foi perfeito, e o paraíso se esvaziou-se. E os santos do Antigo Testamento vieram à terra novamente, caminharam de um lado para outro da terra, entraram com ele no seu
arrebatamento. Tá vendo aí, meu irmão? Então, o que aconteceu lá também aconteceu aqui, em 63, Com que, certeza. olha, que houve o grande terremoto. Eu acredito, na minha visão pequena, mas eu acredito que esse terremoto, que muitos dizem por aí que vai acontecer, aconteceu ali, em Sim, 63, em 64. Ali aconteceu o terremoto. eu creio também. Esses outros terremotos que eles dizem que vai acontecer, não, a gente não vê isso dentro da mensagem. A gente vê esse terremoto aí, que o profeta fala, e quando a Bíblia fala em 3 lugares no Apocalipse, mas está falando do mesmo acontecimento. Do mesmo acontecimento. Verdade. É isso mesmo. Então, Eu irmão, vejo dessa é isso forma aí. também. Que o que aconteceu em Mateus 27, que quando Jesus bradou lá, na cruz do Calvário, ele despertou os santos do Antigo Testamento, e a mesma coisa aconteceu aqui no nosso tempo também. Quando o 7º selo foi rompido, então houve um despertamento. Aí o mensageiro disse, eis aí o esposo. Isso é o cumprimento de Mateus 25, versículo 1 e 6, né? À meia-noite se cumpriu lá atrás. Com certeza. É isso mesmo. No entanto, E que nós, irmão André, que fomos observar na Bíblia e na mensagem, nós já estamos no amanhecer. Por quê? Porque o irmão Brana disse que o rapto aconteceria pela manhã, entre 6 e 9. Mas quando o irmão Brana disse isso, e isso deve ser entendido num entendimento espiritual, que nós já estamos vivendo nesse amanhecer, né? Aí ele veio e prega a mensagem Shalom, um novo dia chegou, né? Com certeza. Ele fala na mensagem Shalom, eu creio que é parágrafo 60, se eu não me engano, por ali. Ele fala que nós estamos vivendo o alvorecer do novo dia. É, porque o amanhecer chegou, né? Com certeza, né? É porque nós passamos pelo entardecer, né? Foi o tempo do profeta, e veio a luz, e veio a ressurreição, né? Veio essa voz arcante que ressuscitou os irmãos. E nós estamos vivendo um tempo de um rapto, né? A qualquer momento pode acontecer o rapto. Deixa eu ler essa escritura aqui, irmão. Que essa escritura, ela indica qual é o local geográfico espiritual que nós estamos situados agora. Aqui em Marcos, capítulo 13, versículo 35. Marcos 13, 35. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. Jesus falou, vigiai. Agora, essa vigília aqui, vigiai o quê? O que é que a gente deve vigiar? O irmão Brana disse na mensagem Almas Encarceradas que devemos vigiar o 7. O 7º. Eles vigiam o 7º. E quem é esse 7º? Ele está se referindo ao 7º selo. E ele manda a gente vigiar o 7º. Olha aqui o que Jesus disse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando vier o Senhor da casa. Quando vem o Senhor da casa. Se é à tarde, olha aí. Se é à meia-noite, ao cantar do galo, se pela manhã. Olha essa profecia. Aqui, a minha tradução fala ao amanhecer. Amanhã ou amanhecer é tudo a mesma coisa, né? Mas veja só. Vigiais, pois, não sabeis quando vier o Senhor da casa. Se é à tarde, isso aqui é um entardecer. Isso é Zacarias 14, verso 6, 7, né? Que cumpriu lá em 1933, quando o profeta de Deus começou a pregar a mensagem. Olha, se é à meia-noite, essa meia-noite foi lá em 63, no dia 28 de fevereiro, quando o noivo veio à meia-noite. Sim. E ao cantar do galo, esse cantar do galo, depende da tradução, é pela madrugada, né? Tem tradução que diz que é madrugada, a minha está dizendo que é cantar do galo. Isso foi quando começou a era da noiva. E o irmão Brana disse que só os de madrugada que pode ver a vinda do Senhor. Com certeza. E aí ele assim, ó.
e pela manhã. Então, antes do profeta de Deus sair de cena em 65, esse pela manhã, é por isso, irmão, que a última mensagem doutrinária que o irmão Branham entregou foi a mensagem, o arrebatamento. Tá vendo? A última mensagem doutrinária que o profeta pregou foi o arrebatamento. Por quê? Porque quando ele entregou o arrebatamento, estava acontecendo, estava dando início ao amanhecer. Entendeu, meu irmão? Ao amanhecer. Porque o arrebatamento, quando ele começa nessa dispensação. Ele começa pela amanhã, ele começa pelo amanhecer. Agora, o arrebatamento deve ser entendido dessa maneira. Eu acredito que o arrebatamento está dividido em 3 etapas. 3 etapas. A primeira etapa é a revelação, e essa revelação não é qualquer uma, é a revelação dos trovões. É por isso que o irmão Branham disse lá no primeiro selo, 75, que a fé de rapto está nos trovões. Então, o rapto é uma revelação. A revelação de quê? Dos trovões. Segundo, sim, o irmão Branham disse que o rapto é uma era, quer dizer, uma dispensação. Então, só está faltando uma coisa do rapto para acontecer, que é a ida da noiva. Amém. Porque o amanhecer, o amanhã, pela manhã, já deu início, antes do irmão Branham sair de cena, já começou lá atrás, em 65. Com certeza. Perfeito. Tá. Diga mais aí, fala mais alguma coisa aí, irmão André. Muito bom, meu Deus, muito bom. Eu tenho mais, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma citação que o Igor ia ler aqui também, deixa eu ver se eu acho aqui. É baseado nisso também, nesse mesmo assunto. Deixa eu ver se essa aqui, ó, olha isso aqui que ele fala aqui, ó, como poderei vencer, ó. Ela foi pregada dia 25 de agosto de 63, ó. Olha, ele fala assim, ó, parágrafo 61, ó. Agora, o restante de Israel não virá até a ressurreição geral. Agora, na vinda do Senhor Jesus, aqueles que estão dormindo realmente amando sua vinda e que estão vivendo por ela, quando ele aparecer no céu, a igreja que está morta em Cristo levantará. E aqueles serão transformados num momento. E o restante deles não saberão nada a respeito disso. E, olha, o que eu entendo disso aqui, irmão Jailson, é o seguinte. É como eu disse quinta-feira passada para os irmãos, que o rapto, esse encontro nos ares, não vai aparecer Jesus, como a denominação pensa, nas nuvens, né? Vai aparecer Jesus nas nuvens ali, encontrar com a noiva dele nas nuvens. Não é dessa forma. O profeta fala que esses ares é o campo de Isaac, né? Então, o profeta fala que quando Eliezer, né, o mordomo Eliezer foi buscar Rebeca, né, uma esposa para Isaac, ele disse que Isaac estava esperando em sua propriedade, nos seus campos. É verdade. Não foi nem na metade do caminho, né, e não foi em sua propriedade. Então, Rebeca se encontrou com Isaac na propriedade, o profeta fala que foi um amor à primeira vista. Então eu vejo que, quando o profeta cita assim, na vinda do Senhor Jesus, né, aqueles que estão realmente esperando a sua vinda, que estão vivendo por ela, quando ele aparecer no céu, foi quando ele apareceu em 28 de fevereiro de 63, aquela constelação de anjo, né? Ele apareceu ali no céu. O profeta fala na mensagem, eventos modernos esclarecidos por profecia. Ela não está aqui, senão eu ia ler. 320, ele fala assim, numa oração, ele fala assim que, querido Deus, né, enquanto nós estamos encerrando essa coleção bíblica, né, sabemos que Deus tem feito muito por nós, né, e assim sucessivamente. Aí ele fala assim, e ao vermos o próprio Jesus ali no céu olhando para baixo, dizendo que em Apocalipse 10:7 os mistérios de Deus seriam revelados, dados a conhecer, né? Então eu vejo que aquela constelação ali nós vemos a suprema deidade. Ali Verdade.
Ali era Jesus Cristo, era o rosto de Jesus Cristo. O irmão Branham fala que quando o anjo falou para ele assim, vira a foto para a direita, ele falou, ali eu vi Jesus, ali eu vi a suprema deidade, ali estava. Então, quando aconteceu isso, é o que ele está dizendo aqui, ó, aqueles irmãos que estavam mortos, né, nas eras, ressuscitaram todos, né? E uma coisa, irmão André. Outra citação, irmão Jailson, aqui, Pronto. a mensagem, vou ler só mais essa aqui, só. A mensagem é sua vida digna do Evangelho? Parágrafo 64. Olha o que ele diz. Eu vou ler só mais esse parágrafo aqui, ó. Quando a trombeta soava, todos que queriam ser livres podiam ir. Aqueles que não estavam marcados. Agora, veja, a marca da besta, se nós falamos a respeito disso no futuro, é quando isto será feito e manifesto. Quando você vir que isto é o que você já fez, bem? Então, é o Espírito Santo. Ele será manifesto quando nós virmos o Senhor Jesus vindo em glória e sentir aquele poder transformador e vendo os mortos se levantando da sepultura. E sabemos que em não mais de um segundo nós seremos transformados e teremos um corpo como o seu. Isto será feito manifesto. Então, ver aqueles que rejeitaram isto ficarem aqui embaixo. Não disse Jesus das 10 virgens que saíram para encontrar Cristo? Algumas delas adormeceram na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até a 7ª vigília, né? Aqui que está citando vigília era. Isso aí, é verdade. Segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, até a 7ª era. Olha aqui, mas na 7ª vigília, aí veio o clamor. Aí veio o esposo, sai, e as que estavam dormindo despertaram. Todas as eras de volta a Pentecoste despertaram. Vem desde a 7ª era, da 7ª era da igreja, todo o caminho de volta se despertou. Amém. E esses que estavam vivos nesta era da igreja, eles foram mudados. Aqui está falando conosco agora. Eles foram mudados. E eles entraram. E no mesmo tempo que eles entraram, as virgens que dormiam, vieram e disseram, nós queremos comprar o vosso azeite, né? Então, irmãos, isso eu creio fundo do meu coração, nisso que nós estamos falando. E não é de hoje, né? O senhor conhece, nós já faz um bom tempo, nós temos amizade, Isso, muito bom. E não é de hoje que eu creio nisso aí, eu creio há muitos anos, há muito tempo. E não é assim, uma multidão que crê nisso. É poucas pessoas. Irmão André, deixa eu ler aqui 1 Tessalonicenses, que essa escritura, a gente precisa prestar bem atenção. Eu queria falar uma coisa aí, irmão. Não sei que o senhor está escutando aí uma zoada aí, se é o cachorro latindo aqui no quintal? Não, está perfeito o som. Então, muito bem. Eu vou ler aqui em 1 Tessalonicenses novamente, que essa escritura, no capítulo 4, versículo 17, essa escritura, a gente tem que entender uma coisa interessante. Ela se cumpriu cabalmente no irmão Branham, essa escritura. Preste bem atenção. Isso se cumpriu com ele literalmente. Conosco, nós fomos representados nessa subida. Veja aqui, ó. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. O primeiro indivíduo que encontrou o Senhor nos ares foi o 7º anjo. Sim, com certeza. Nós somos somos representados nisso. Então, literalmente, o irmão Branham foi tomado literalmente nos ares. Mas nós, quando fomos tomados, vamos ser tomados para outra dimensão, porque eu acredito, irmão, que quando aquela nuvem ali, que depois
Deus mandou o irmão Branham virar a foto e ali era o rosto de Cristo. No meu entendimento simples, aquilo ali era a porta que abriu a sétima dimensão, que abriu a dimensão. Por quê? Porque quando você vai para Apocalipse, capítulo 4, João, olha o que João diz aqui, ó, Apocalipse, capítulo 4. Depois dessas coisas, o irmão Branham diz que é depois das eras. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Olha aí, a porta. A porta da dimensão foi aberta. É Sim. por isso que o irmão Branham, quando ele ia pregar, ele pregava para duas congregações. Tanto para a congregação visível, como a congregação invisível. Amém. Porque a porta foi aberta no céu. E aqueles nossos irmãos das eras, eles tinham acesso à nossa era de entrar e sair e voltar novamente. Entendeu? E isso ainda, eu creio que isso ainda acontece ainda. Dentro dessa esfera espiritual, isso acontece ainda. Sim, porque nós estamos no tempo da perfeição. Aquilo que Paulo disse, quando a perfeição vier, lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ela vier, as coisas em parte serão aniquiladas. Então, Paulo está profetizando algo que viria depois das eras e agora chegou. Sim. Essa profecia de Paulo foi cumprida no nosso tempo. Amém. A perfeição veio. Quando o irmão Branham subiu e quando ele desce, depois que os anjos tomam o irmão Branham e leva ele para aquela sexta dimensão e mostra as coisas a ele, quando ele desce, de acordo com o quinto selo, 399 ao 412, ele não desce só, ele desce com corpos. Ele traz corpos. Quer dizer, ele traz teofania em estado glorificado. Aí na mensagem Pergunta e Resposta, número 3, ele diz que quando você recebe o novo nascimento começa a gerar esses corpos dentro de você. Então, a transformação, ela não vai acontecer, ela já está em processo. Amém, com certeza. Está em processo. Com certeza. Amém. Isso mesmo, perfeito. Aqui, ó, deixa eu ler essa outra escritura aqui, ó, Romanos capítulo 8. Você veja que as escrituras ela vai se unindo uma com outra, vai se ligando, tá vendo? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo... Deixa eu pegar aqui, ó. Versículo 30 em diante. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Olha o que o primeiro mensageiro, o profeta, fala. Algo que vai se cumprir quando a mensagem do último mensageiro estivesse pregando aqui. Olha o que ele diz, ó. Romanos 8, 30. E os que predestinou a esses também chamou. E aos que chamou a esses também justificou. E aos que justificou a estes também glorificou. Olha, glorificou, ó. Glorificou. E esse glorificou, isso é no nosso tempo. Sim. O profeta disse que a noiva, a ave noiva foi restaurada nas 3 etapas da graça. Justificação, amém, santificação e o estado glorificado, que é o batismo com o Espírito Santo, quando você é selado com o selo. Perfeito. Muito bom, Deus. Muito bom. Essa é a esfera que a gente... Olha, o irmão Branham disse algo interessante, que o senhor até citou um dia desse aí no grupo, que as pessoas, elas louvam a Deus pelo que ele fez ontem, nas eras da igreja. E as pessoas louvam a Deus pelo que ele vai fazer amanhã, nas eras futuras. Mas eles ignoram e rejeitam o que Deus está fazendo agora. Nós devemos olhar para aqui agora o que aconteceu no nosso tempo. O que está acontecendo. Deu início em 63 e vem acontecendo. Nós devemos observar o que Deus está fazendo agora. É agora. Exatamente. Eu vejo dessa forma, né? Entendeu? É assim, é isso aí. Muito bom. Então, devemos observar o que é que Deus está fazendo no nosso meio agora. Qual é as profecias que está se cumprindo no nosso tempo agora. Tá? Porque tem muita profecia.
que está se cumprindo no nosso tempo agora. Nós devemos saber em que era nós estamos, né? E está tudo, muita coisa se cumpre no nosso tempo agora. Verdade. É como eles faziam no passado, né, irmão Jailson? As pessoas começaram a ser picado por cobra, né? Lá no deserto. Aí Deus falou para Moisés: você sabe o que você faz? Faz uma serpente e coloca ela numa haste, né? Para todo aquele que olhar para a serpente, como que seja curado, né? É verdade. Aí o povo começou a olhar na serpente e esquecer de Deus, né? Aí que Deus falou para Moisés: ó, pode tirar essa serpente aí. Então é o que tem acontecido hoje. Tem muitas pessoas hoje que têm serpente de bronze. Fica olhando para a serpente de bronze, coisas lá do passado. Tem muita serpente de bronze que tem que ser arrancada da vida da gente, do dia a dia da gente. E olhar para o presente, né? Porque Deus está fazendo a manifestação de Deus no nosso dia. Eu vejo dessa forma. E uma coisa interessante, irmão André, em 1950, eu acho que foi, ou é 50, eu não estou bem lembrado, apareceu aquela coluna de fogo atrás da cabeça do irmão Brana, né? Não apareceu? Tiraram a foto e tudo? E depois, em 63, teve aquela nuvem. Aí vem aquela pergunta: ora, agora onde está a nuvem? E onde está a coluna de fogo aonde? Aonde está agora? Está onde? Apareceu e foi embora? Não. O irmão Brana disse na mensagem de parto que tanto a coluna de fogo como a nuvem deve estar dentro de você. Amém. Por quê, irmão? Porque o poder está aí, irmão. Sim, com certeza. Então ele disse que aquela nuvem e aquela coluna de fogo, aquela nuvem que apareceu o irmão Brana lá no ginásio em 1950, e a coluna de fogo e a nuvem que apareceu lá em 63, o irmão Brana disse que deve estar dentro de você. Dentro de você. E eu acredito que todo membro da noiva de Cristo tem isso dentro deles, né? Dentro deles, porque isso aí é o poder. É o poder que Deus prometeu trazer nos últimos dias. Perfeito. Então, é o que eu sempre digo, não adianta você ter uma foto, né? Você ter que nem nós temos aqui, a foto da nuvem, a foto do profeta, a coluna de fogo, mas aquilo ali é apenas uma demonstração do que é. Verdade. Mas a nossa fé não está baseada naquilo, está no que está dentro de nós. No que está acontecendo. Porque senão, né, nós fazemos que nem os católicos, né? Os católicos do joelho, de frente com a santa lá e fica lá pedindo intercessão pela santa. Nós não. Nós não adoramos. Tem muitas pessoas hoje, irmão Jair, que são até radical. Eles acham assim uma coisa ridícula ter isso dentro da igreja. Nós temos, ó, eu já mostrei em vídeo, né? Olha lá. Tá lá a foto da nuvem, ó. A foto do profeta. Ali tem outra nuvem ali, ó. Então, tem pastores aí que tá arrancando tudo. E nós não temos isso como uma serpente de bronze. Nós temos isso como uma demonstração, né? Como se fosse não para adoração, né? Mas por lembrança. Isso é uma memória, né? Dos acontecimentos que Deus fez através do seu profeta. Justamente. É isso mesmo. Eu entendo, irmão, eu entendo. Então aí, irmão. É isso aí, irmão André, é isso aí. Estamos caminhando bem devagarinho, passo a passo, até nós chegar naquele grande dia, né? É verdade. Olha que deixa eu ia ver uma citação aqui, ó. O profeta fala aqui na mensagem companheirismo através da redenção. Ele fala aqui no parágrafo 126, ele fala assim, ó: nas reuniões, às vezes, eu observo como aquelas visões se materializam. Eu pensei, Deus, como isso pode ser? Quando aqui, de pé, há um minuto atrás, estava um homem com seus braços cruzados, olhando para mim. E eu ouvi a sua voz falando comigo e dizendo coisas que vão acontecer ali e que nunca falharam. E então, ele desaparece de mim. Olha o que ele vai falar agora. Eu sei que há uma terra além do rio, há uma região ali, em algum lugar, onde as pessoas gloriosas dos grandes anjos de Deus e seu ser
estão tendo companheirismo novamente. Já Tá pensou, vendo aí? mano? É como eu falo, a mensagem está recheada disso. Só que, se nós lermos de qualquer jeito um parágrafo desse, né, sem a inspiração, sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não vai entender isso. Isso aí. Esse é o problema de muitos pregadores, de ministros, né? Que lê a mensagem como está lendo um jornal, né? Como está lendo qualquer coisa, né? Positivo. Então, irmão Jesus, nós falamos na live passada, né, sobre o que aconteceu no pôr do sol, né? As coisas que aconteceram lá. Nós falamos dos irmãos ressuscitados, né? Nós falamos a distância que eles estão. Isso. Nós falamos em que corpo eles estão. E agora, a quinta pergunta é: o que falta para nós ir, né? O profeta fala que a única coisa que falta é o rapto, né? A ida da noiva. E Isso. nós sabemos que para a noiva sair daqui tem que ter o ajuntamento daqueles irmãos que estão na sexta dimensão, né? Com essa dimensão para subirmos no rapto. Agora, o que traz eles de volta aqui para receber o corpo redimido? O profeta fala. Muito bem. Agora, preste bem atenção, irmão André. Antes da gente entrar nesse... Eu tenho duas mensagens aqui, onde o irmão Brana deixa bem claro quem é que chama, né? Esses irmãos. Antes de eu falar isso, eu quero corrigir algo aqui, que a maioria, né, dos pregadores e pastores, eu não tenho nada contra ninguém, isso é só uma questão doutrinária, não é verdade? Só uma questão doutrinária. A maneira que eles separam o Apocalipse, especialmente o capítulo 10 de Apocalipse. Eu acredito que o Apocalipse, capítulo 10, está dividido em duas partes. Agora, eles também creem nisso, e eu também acredito que está correto. Agora, o erro disso é como eles posicionam essas partes. Por exemplo, eles dizem que de Apocalipse 10, do versículo 1 ao 7, foi o irmão Brana. Foi o irmão Brana. E do 8 ao 11 é a noiva. E fazer isso, então, separa o profeta de Deus da noiva. Da noiva, então, aí eles pegam a voz de arcanjo e coloca para o futuro, coloca para agora. Eles, então quem vai chamar a noiva, quem vai trazer os irmãos da Zera... Porque, na realidade, os irmãos da Zera já foram ressuscitados. Sim. O que falta agora é eles aparecer visivelmente para nós vermos. Uma aparição. Então, quando se faz essa separação do Apocalipse, capítulo 10, ali, então, o irmão Brana não é isso. Então, quem vai fazer isso é a gente agora. Então, eles pegam a voz de arcanjo e jogam lá para o futuro. Mas não é dessa forma que o profeta de Deus dividiu o Apocalipse. Do capítulo 10, do versículo 1 ao 6, ali é o anjo forte. Agora, do versículo 7 ao 11, é o sétimo anjo, a noiva. É a noiva. Com certeza. Olha, quando isso aconteceu, irmão, eu não era nascido. Eu fui nascer em 73. Mas, por representação, eu estava ali. Sim. O senhor nasceu em qual ano, senhor? 89. Olha, 89. Tá vendo aí? Mas, por representação, o senhor já estava ali. Sim, entendeu? Então, quem é que faz esses irmãos aparecer? Quem é? Agora, veja só. Eu estou com duas mensagens aqui pregadas foi pregada em 59. Primeiro, eu quero ler pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. O irmão Brana pregou no dia 19 de dezembro de 1959, parágrafo 21. Olha o que é que o profeta diz aí. Ó. Quem é que vai fazer esses irmãos aparecer na hora quando a noiva subir daqui, foi embora? Olha o que ele diz aqui, ó, no parágrafo 21 da mensagem pergunta e resposta sobre o Espírito Santo. Olha, ele diz aqui, ó. Jesus disse, diga a este monte, você tem dúvida a respeito do que tem acontecido?
Este é o ministério que estamos entrando. Estamos lá em cima, na entrada, agora, logo a vinda do Senhor. Aí ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui. Temos que ter a fé de rapto na igreja. Olha aí. Agora, deixa eu te perguntar. Quando foi que a fé de rapto veio para a igreja? Quando foi? A fé de rapto, ela veio para a igreja quando a segunda vinda aconteceu em 63. Mas veja aqui que o irmão Branham está profetizando. Ele diz assim, ó. Temos que ter a fé de rapto na igreja para que ela possa ser transformada num abrir e fechar de olhos para sair. Ou não iremos. Olha aí. Ou não iremos. Quer dizer, sem a fé de rapto, não há rapto. E no parágrafo 75 do primeiro selo, o irmão Branham diz que a fé de rapto, ele diz assim, ó. Olha o que ele diz. O que nós temos agora não vai dar para nós ir. Nós precisamos da fé de rapto que está nos trovões. Sim, os trovões é que traz esse poder de transformação. Ele diz assim, ó. Temos que ter a fé de rapto na igreja para que ela possa ser transformada num abrir e fechar de olhos para sair. Ou não iremos. Mas não preocupe. Isso estará lá. Isso estará lá. Ele disse em 59, ó. Isso estará lá. Quando o poder dessa igreja levantar, isso traz seus irmãos. O poder daquela igreja aumenta e traz os seus irmãos. O poder daquela igreja traz os outros irmãos. Então haverá uma ressurreição coletiva. Mas quando foi que isso se cumpriu? Ou isso ainda vai se cumprir? Não, irmão. Isso se cumpriu quando a fé de rapto veio, quando os trovões foram revelados. Sim. Esse poder veio. E quando esse poder veio, os irmãos da Zera vieram também. Sim, com certeza. O que está faltando, irmão, é só aparecer os irmãos. Mas já foi chamado. Só uma aparição. Então, essa ideia que dizer que nós vamos chamar ainda lá para o futuro, isso caiu por terra, isso já aconteceu lá. Já foi chamado. A voz de arcanjo, né? Ele diz assim, ó, e isso traz os seus irmãos, o poder daquela igreja traz os outros irmãos. Então haverá uma ressurreição coletiva. Estamos procurando por isso. Olha, o irmão Branham estava procurando por isso, procurando. Quando chega em 62, que ele prega a mensagem Ponte ao lado de Jesus, do parágrafo 50 em diante, ele diz assim, olha, a minha mensagem acabou. A unção saiu de mim. Olha aí. Agora, viria em 63 outro ministério que traria a pedra de coroa, que traria os trovões, a fé de rapto. Era um poder. E quando isso chegou, isso trouxe os irmãos da Zera. Então, o que está faltando agora, irmão André, é só eles aparecerem somente, porque eles já foram chamados. Olha aqui, ó, outra mensagem. Para quem foi dado o Espírito Santo, parágrafo 50. 17 de dezembro de 59. Olha o que o profeta diz. Aqui, ó. Isso aqui, preste bem, o senhor conhece essa mensagem aqui. Veja o que o irmão Branham diz. O mesmo Espírito Santo que salvou os luteranos, que santificou os metodistas, que batizou os pentecostais, está agora colocando em ordem a vinda do Senhor Jesus. Quando isso for tão poderoso, aquele corpo entrará nesse grupo da igreja que tirará o restante deles da sepultura. Olha, vamos voltar aqui, irmão, porque isso aqui é muito profundo.
Quando isso for tão poderoso, aquele corpo entrará. Agora eu te pergunto, que corpo é esse que vai entrar, que entrará? Qual é esse corpo? Diz assim, aquele corpo entrará nesse grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura e haverá uma ressurreição. Então, veja, quando aquele corpo entra nesse grupo de igreja, então isso acontece o quê? Acontece uma ressurreição. Agora, o que nós precisamos saber, irmão, quem é esse corpo que entra? Quem é esse corpo que entra no corpo da igreja? Isso aqui, irmão, no meu entendimento, é a junção, uma junção do sétimo anjo celestial que desce num corpo palavra e une-se no sétimo anjo terreno. Então, aquele corpo, quando entra nesse outro corpo, aí sim, aí o que acontece? Acontece uma... Aí o irmão Brana diz, ó, aquele corpo entrará. É por isso que o irmão Brana disse na mensagem, uns ungidos dos últimos dias, nós não se alimentamos de homem, estamos se alimentando do corpo palavra, do Amém. Filho do homem. Olha Isso aí, mesmo. o corpo palavra. Aquele corpo entrará nesse grupo de igreja que tirará o restante deles da sepultura. Perfeito. Chegou em 63, isso aconteceu, irmão. O corpo de Cristo. É por isso que o irmão Brana, na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, 207 em diante, ele diz que aquele anjo, que era diferente dos demais, se materializou. Quer dizer, se tornou matéria. Mas em quem? Em quem? Pois é. Será que foi em mim? Será que foi no irmão Jair? Será que foi no irmão André? Não, foi no William Brana, o sétimo anjo terreno. Então, Verdade. quando aquele corpo celeste entra no corpo terreno e faz a conjunção, e faz a união, e faz a fusão, o que aconteceu em 63, mas foi uma fusão do anjo celeste se fundindo no anjo terreno, no sétimo Sim, anjo. E quando isso aconteceu, isso trouxe, olha, aquele corpo entrará nesse corpo de igreja que tirará o restante deles da sepultura. Quando houve essa fusão, os irmãos ressuscitaram. E haverá uma ressurreição. Aí ele diz assim, ó, é isso é para isso que é o Espírito Santo. Amém. Mensagem para quem foi dado o Espírito Santo. O profeta, parágrafo 50, ele mostra isso. Aí ele ainda diz mais assim, ó. O que é o Espírito Santo? Sem nós, eles não podiam ser aperfeiçoados. Sem nós. Eles viveram o dia sobre aquilo. Vivemos em outro dia. Quando o inimigo vier com uma corrente d'água, o Espírito de Deus avorará uma bandeira contra ele. Vê? Então você veja, esse corpo aqui. Então eu acredito, irmão André, que não vai ter mais voz para chamar mais ninguém, porque já aconteceu, já foi chamado. Já aconteceu. Aconteceu com O que certeza. falta agora é só aparecer somente. E quando vai ser isso? Isso vai ser no dia quando o sétimo selo, o mistério se acabar. Como o irmão Brano disse lá no parágrafo 270 da mensagem A Festa das Trombetas, né? Quando esse mistério terminar, acabar, então o sétimo selo se fecha e a noiva vai embora. Isso, irmão, vai ser uma coisa que ninguém vai saber. Porque na mensagem Deus e Simplicidade, ele explica ali no final da mensagem que muitas pessoas e muitos irmãos da mensagem têm a ideia, não, as tumbas vai se abrir, mas isso não é desse jeito que vai ser. Não é dessa maneira que vai se abrir as tumbas, não. A coisa vai acontecer dentro de um mistério que ninguém vai saber. Quando eles ficarem... Mas peraí, cadê? Cadê o arrebatamento? Cadê a ressurreição? Ora, já aconteceu
e eles não souberam nada, né? Deixa eu ler aqui, meu Deus, já que o senhor citou essa citação aí, deixa eu ler aqui, ó. Parágrafo 379 da mensagem de Deus e Simplicidade. Ó. Eu estava com ela aberta aqui, ó. Isso. Ó, ele fala assim, ó, então quando dizem os sepulcros se abrirão, como se abrirão os sepulcros? Quando eu não tenho tempo para entrar nisso, no que eu queria, vou ter que falar disso, vejam, apenas para lhe mostrar a simplicidade de Deus. Esse cálcio, potássio e tudo mais, quando tudo está em ordem, está em você, de materiais, só dá para uma colherada. Isso mesmo. E o que isto faz? Volta a ser espírito e vida. Deus apenas fala e o arrebatamento vem. Tá vendo? Deus apenas fala e o arrebatamento vem. Não vai lá os anjos, olha isso aqui, ó. Aqui é tremendo, ó. Não vai lá os anjos, descem e abrem os sepulcros com a paz, né? Com a pá na mão, né? Abrindo a sepulcro. E tiram uma velha carcaça morta aqui. O que é? O que é isto? Ela nasceu em pecado, para começar. Mas uma nova feita em sua semelhança. Vocês sabem, estão vendo? Se tivermos isso, nós morreremos novamente. Tá vendo aí? Estão vendo? Ninguém, você diz, os sepulcros se abrirão, os mortos sairão. Isso pode ser verdade, mas não se abrir da maneira que você disse. Estão vendo? Olha, isso mesmo, está vendo? Não será desse jeito. Olha aqui, será um segredo. Porque ele disse que viria como um ladrão de noite, e ele já falou isto, o arrebatamento. Tá vendo aí? Olha, existe uma doutrina aí, irmão, que diz que quando Deus for, a gente for receber o nosso corpo glorificado, vamos precisar do corpo da carne. Mas o irmão está mostrando que não vai precisar disso. Então, o corpo glorificado, ele já está sendo gerado pelo novo nascimento. Sim. Então, não vai precisar do corpo da carne para fazer a junção com o corpo glorificado, com o corpo glorificado, não. Então, que fosse, então as tumbas tinham de se abrir de uma forma mesmo, como as pessoas acham. Mas você veja que não é dessa maneira que foi ensinada pelo profeta, né? O Bruna fala que no arrebatamento esse mano de carne, ele cai, né? Então, porque não precisa desse corpo para fazer junção com o corpo glorificado, não precisa. Mensagem, quem é esse Melquisedeque? Ele fala que esse manto de carne, ele cai. Só que ninguém vai ver, né? Vai ser escondido, né? Esse corpo, esse 16 vai ser secreto, é verdade. E quando isso acontecer, muitos vão dizer, mas peraí, mas o que está acontecendo? Cadê o arrebatamento? Cadê isso? Cadê aquilo? Cadê o aperto? O aperto? Olha, muitos esperam o aperto, mas esse aperto, irmão, que a noiva vai passar, que nós observamos, esse aperto começou lá com o irmão Brana. Verdade. Começou com o irmão Brana. O irmão Brana chegou a dizer, eu perdi mais de 10 mil amigos. Com certeza. Quando o irmão Brana recebeu a revelação dos selos, as igrejas deixou de chamar o irmão Brana para pregar nas igrejas deles. Verdade. Então, o aperto já começou. Quantos irmãos estão sendo, de outra forma, excomungados por alguns pastores da mensagem por causa da abertura da palavra? Pois é. O irmão Brana disse na mensagem Deus e Simplicidade, na outra que ele pregou, que passa no mês de abril, e na mensagem A Presença do Senhor Não Reconhecido, ele disse que já tem irmãos desaparecendo agora. Verdade. Como assim, irmão Jesus? Desaparecendo? Vai estar sim. Quantos irmãos estão sendo rejeitados pelos irmãos da mensagem? Então, esse aperto, irmão André, já começou. O senhor está com a mensagem Festa das Trombetas aí? Aqui perto de mim, não. Está um pouco longe. Não sou eu mandar sobre um parágrafo aí. Então, irmão André, esse aperto já deu início em 63. Ele começou lá. E nós, a noiva de Cristo, vem passando por esse aperto. As portas do tabernáculo estão se fechando. Olha, vai ter igreja da mensagem, irmão,
que não aceita eu, não aceita o senhor. Então, para nós, isso já está se fechando. Com certeza. E sabe quando é que esse aperto vai terminar para nós, irmão? Quando aquele poder da terceira puxada, que foi uma porção por irmão Brana, aí vir para nós em plenitude, aí é quando termina a coisa. Sim. Muitos acham que vai começar quando... Não, isso vai ser o fim, porque esse aperto já está acontecendo já gradualmente no nosso meio, só que está acontecendo numa esfera espiritual. Verdade. Mas está acontecendo. Aí quando, sabe, a abertura, essa terceira puxada se manifestar na sua totalidade, aí sim, é tempo da noiva ir embora. Ela cumpre essa parte da terceira puxada e vai embora e o povo fica esperando. Mas cadê quando eles olham lá para... De repente aparece notícia que apareceu 2 homens lá em Jerusalém com poder. Ele, mas peraí, cadê o arrebatamento? Cadê a terceira puxada? Que ia ter um grande poder. As coisas vinham acontecendo, eles não souberam. E quem vai descobrir isso, irmão André? É a própria igreja, a própria virginésia que vai descobrir essas coisas aí. Elas vão, mas cadê o arrebatamento? Cadê a visão da tenda que ia se cumprir? Cadê a pré-ressurreição que o irmão Brana ia aparecer? Pois aí já é tarde demais. Aí o que acontece é a grande tribulação aí para eles. Irmão Jailson. Mas quando cita assim que a noiva vai passar pelo aperto, o que é esse aperto? E eles citam. Irmão, é porque, olha, a visão, é a visão. Eles dizem que quando a noiva vai passar por esse aperto, é o aperto para receber o poder da palavra e isso e aquilo, mas eu vejo que isso já está acontecendo. Sim. Então, mas esse aperto já é o concílio ecumênico? Eles acham que quando a igreja vir para cima, o concílio ecumênico, né, das virginessas, das denominações, vindo uma totalidade. Trancar o dinheiro. Mas isso que nós observamos, isso já vem acontecendo gradualmente, dentro da própria mensagem. Né? Você vê, os pastores... O profeta fala no primeiro selo, eu não vou ler, mas está lá no 359 do primeiro selo. O profeta fala sobre esse concílio, sobre esse aperto do intercâmbio mundial. O profeta fala que a noiva não vai passar por esse tempo. Tá vendo aí, ó? Tá lá no 359. E na mensagem... Vou ler aqui. Hã? Vou ler aqui, primeiro selo, né? Primeiro selo? Isso, 359. Agora, quando ele tiver todo o dinheiro sob controle, então ele romperá este pacto com o judeu, como Daniel disse aqui, que ele fará, no meio da última metade das 70 semanas de Daniel. Então, irmão, o que ele fará? Ele terá todos os negociantes e comércio do mundo, um acordo do mundo, porque ele deterá totalmente toda a riqueza do mundo. E durante aquele tempo, aqueles 2 profetas entrarão em cena e chamará aqueles 144 mil. Então, o que acontecerá? Então, a marca da besta de Apocalipse 13 se estabelecerá, porque ele detém todo o comércio, negócios e tudo do mundo. E o que acontecerá? Então, a marca da besta virá. E nenhum homem pode comprar ou vender e não ser que ele tenha marca. O irmão Brana bate no puto 3 vezes. Aí ele diz assim, graças a Deus, a igreja estará regozijando por 3 anos e meio na glória e não terá que passar por aquilo. É isso aí. Aí, ó. Outra citação também que ele fala, na festa das trombetas 180, ele fala da mesma forma aqui. O espírito eclesiástico é solto contra a noiva, não é contra a igreja. Contra a noiva. Aí o Umbanda fala assim, mas a noiva não passará por esse tempo. Então, é por isso que eu creio no Senhor, que esse aperto que ele profetizou lá na mensagem, olhando sempre para Jesus, deu início no seu tempo ali, começou a dar início naquele tempo ali. Começou.
Então, quando a coisa estreitar e ficar bem estreito, aí ela vai embora secretamente e ninguém vai saber de nada. Entendeu? Justamente. Com certeza. Eu creio nisso. Porque que a gente for olhar assim, peraí, aí vão vir tomar nossa casa. Ora, o nosso dinheiro, isso o pastor da mensagem está fazendo já. Hein? Verdade. Tomando nosso dinheiro, tá? Quer tomar nossas coisas. Ah, você só prega que pagar o dízimo, que não pagar o dízimo não prega, e isso, aquilo, outro, e já está acontecendo. As coisas estão acontecendo gradualmente, sabe? É uma caminhada, é um processo. Mas o povo não vê isso, né? O povo não vê isso. Verdade. É verdade. Irmão Jailson, e tá caminhando cada vez mais para o fim, né? Porque não tem esperança de melhor, né? É verdade. Não, a coisa é piorar. A tendência, irmão, é piorar, não é melhorar. É piorar. Agora, o irmão Brana disse na mensagem à União Invisível da Noiva de Cristo, 323, que tem um movimento para a noiva. Existe um movimento para a noiva e esse movimento é agora. Entendeu? Amém. Está acontecendo na noiva, ele diz. Agora, para a igreja, o estado dela é piorar cada vez mais. Com certeza. Com certeza. Mas para a noiva, está acontecendo agora. Então, irmão, essa grande voz que despertou os irmãos do Antigo Testamento, essa grande voz que despertou Lázaro, é a mesma voz que despertou nossos irmãos e trouxe esse poder, esse corpo entrou nesse outro e chamou nossos irmãos. Os nossos irmãos já foram chamados. Sim. Falta agora só eles aparecer, porque eles já foram chamados. Eu creio, irmão Jailson, eu creio que a qualquer momento as dimensões vão se abrir, nós vamos se encontrar com eles e adeus mundo, hein? Adeus. É verdade. Adeus essa dimensão aqui. Isso é verdade, irmão. Isso é verdade. Porque então, o que está faltando é só isso. Isso que está faltando. É isso que o poder vivificador traz, né? É verdade. Isso é o poder vivificador que nos fez ver a sua vinda, diz o profeta de Deus, né? Sim, com certeza. Fez ver a sua vinda. Então, é por isso, irmão André, que o profeta, ele diz, preste atenção no que está acontecendo agora. Então, é isso que nós devemos prestar atenção, no que está acontecendo agora. O que foi ontem já passou, o amanhã é algo futuro, mas nós dependemos do que está acontecendo agora. Que nós, irmão, não tiver um entendimento espiritual para entender o que está acontecendo agora, o futuro, vamos perder. Verdade. Vamos perder o futuro. É por isso que a igreja, nessa, ela vai perder, porque ela glorifica a Deus no ontem e glorifica a Deus no amanhã, mas elas não vê o que está acontecendo. O trabalhar de Deus nesse momento. O cumprimento das escrituras. Eles não sabem em que escritura está se cumprindo hoje. E nós, e quando eu digo nós, irmão, eu estou me referindo à noiva de Cristo. Porque durante 2000 anos, Cristo vinha tratando com todo mundo. Mas quando a era termina, ele só trata... Olha, veja só. Durante a primeira era até a sexta, houve um namoro. Quando chega na sétima, Jesus noiva com a noiva. Noiva. Mas você veja que o noivado durou pouco. O noivado foi de 1906 a 1963. O noivado. Para depois vir o casamento. Então, veja aí. Durante 2000 anos, Cristo namorou, noivou e depois casou com a noiva. Então, hoje, é por isso que o irmão Brana usa essa expressão que ele está sussurrando no ouvido da noiva, contando o quê? Os mistérios. Amém. Porque ele casou com ela. E pode gerar filhos da era, filhos da palavra. Por quê? Porque houve o casamento. Sim, com certeza. Eu creio nisso. Então é isso aí, irmão André. Então,
a igreja, os irmãos já foi chamado. O que está faltando agora é só aparecer. Isso vai ser no dia. Só eu creio dessa forma. Eu creio que resta é só uma aparição dos irmãos. Só isso. Okay. Deixa eu ler aqui algo para dar mais firmeza nisso que o senhor falou. Aqui na mensagem, deixa eu pegar aqui a mensagem. Eu acho que ela está aqui. Deixa eu pegar aqui, que isso aqui é muito importante a gente saber disso. Cisterna rota. Olha o que o Mombrana diz aqui. Na mensagem cisterna rota, deixa eu ver aqui. Parágrafo 158. Ele começa aqui a fazer a oração e veja o que ele diz aqui. Ó. Essa mensagem ele pegou em 60, eu acho que é 64. Cisterna rota, ele diz assim, ó. Orando para que Deus tão ricamente abençoe a cada um de vocês, que sua graça e misericórdia esteja com vocês no decorrer da próxima semana. E se algo acontecer, que um de vocês deslizar para além do véu, agora, somente recorde que apenas algumas horas de sono e repouso até que nós encontramos. Lembre-se que os que ficamos vivos não impediremos aqueles que estão dormindo, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acabou de soar. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor, e ela soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão, primeiro, somente descansando até esse tempo. Tá vendo aí? Oi. Também na mensagem, e vergonhando dele, ele repete isso novamente. Então, só estão descansando, só esperando, porque eles já foram chamados. Então, só falta agora só aparecer, somente. Eles estão esperando só pelo amadurecimento, né? Claro. Olha, irmão Jailson, eu vou ler mais uma citação aqui e da minha parte eu não tenho mais nada. Se o senhor tiver mais alguma coisa aí... Eu acho que tá bom, irmão. Tá bom. Eu acho que já foi tudo esclarecido, né? Ponta a ponta, né? Olha aqui, ó. A brecha 255, 256. Isso. Ele diz assim, ó. Mas agora ele vem daqui, nesse último selo, e não é mais mediador. Ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem de ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir adiante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador, onde a morte nos colocou no sepulcro. Ele se apresenta com os direitos, amém? E o mesmo que ficarem vivos para a sua vinda, não impedirão os que dormem. Ó, tá vendo? Está citando Tessalonicenses 4. Tá vendo? Isso. Ó, e mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda, não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta, quando o último selo for aberto, e quando o sétimo anjo estiver entregando a sua mensagem, a última trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Tá vendo? E nós que ficarmos vivos seremos raptados juntamente com eles ao encontrá-los nos ares. Amém? Você vê que, eu não sei aí... Espera aí, ó. Ele diz aqui ainda no final, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele se adianta agora. Isso, ó. Ele requer, ele se apresenta agora, tá vendo? Para requerer sua possessão, tá vendo? Tá vendo aí? Agora. Então, agora. E esse agora foi em 63, hein? Com certeza. E você vê que... Nós estamos... E você vê que está entre aspas, ele coloca que está aqui entre aspas. Não sei se está aí, mas aqui está entre aspas. Tá. É porque aqui eu li não sei se está, vamos ver no texto original se está. Está entre aspas. Aqui no meu não está, não. Aqui no meu está, não. É que
É que eu li aqui esse livreto da Voz de Arcanjo e tem essa citação. Eu acho que colocaram, Ok. então. Acho que não É tá, ele não. que adianta agora para reclamar sua possessão. Isso, e esse agora, como agora é uma coisa sempre, né? Isso aconteceu em 63 e está acontecendo Isso, até a ida da noiva. com certeza. Com certeza. Irmão Jailson, o 256 está entre aspas, assim, bem no comecinho, tem uma aspas, né? E é, né? É. Abre aspas, né? E ela fecha aspas lá na... Quer ver? Quando fala naquela última trombeta. Isso. Irmão Jailson, eu quero deixar o convite estendido para o senhor aí, né? Para nós fazer uma live. Vamos, não sei, eu não tenho muito conteúdo, não sei se o senhor tem, para nós falar sobre nicolaísmo. Não, a gente pode arrumar. O irmão Bruno fala isso aí, vai na mensagem. Falar sobre nicolaísmo, balanismo e jezabelismo. Isso. Fazer uma live falando isso aí, e já deixar o convite para os irmãos aí. Aí, quando nós for fazer a live, nós já anunciamos para os irmãos, né? Isso aí, nesse período aí, o senhor vai convidando outros irmãos aí, né, para trabalhar também, fazer alguma coisa, né? Sim, com certeza. Bota esse povo para trabalhar aí, né, irmão? Mas foi muito bom, viu, irmão Jailson, ter esses dois dias de live com o senhor aí, né? Eu aprendi muito. O prazer foi meu, né? Eu primeiro quero agradecer a Deus por essa oportunidade e também o senhor que está me dando essa oportunidade de eu falar aquilo que eu entendo, que eu vejo dentro da mensagem, né? Para mim é um prazer, irmão Jailson. Para mim é um prazer que o senhor tem a total confiança minha, né? E eu sei que o senhor é um homem já bem tarimbado nessa mensagem, um homem que tem bastante conteúdo, né? Eu sempre falo, eu vejo o senhor como um mestre na mensagem. Espalhe por aí não, que os caras não vão gostar muito, não. Isso. Espalha não, fica só entre nós dois aqui, hein, sobre isso aí. Pode dizendo por aí não, senão os caras pegam nós por aí na bocada quente aí, hein? O povo fica bravo. É verdade. Mas então, irmão André, muito obrigado aí, primeiramente. Eu quero agradecer a Deus, segundo a você aí, o seu ministério aí, junto com o seu pai, que está me dando essa oportunidade de eu expor aquilo que eu vejo na mensagem, né? Eu não entendo muito, mas nós vamos aprendendo. Cada dia mais que a gente vai lendo, né? Meditando, vamos aprendendo mais, né? Sobre as coisas de Deus, né? Com certeza. Aprendendo um com os outros, né, meu Deus? É verdade, é verdade. Então, vamos lá, vamos procurar esses materiais aí sobre o nicolaísmo, né? E depois nós, aí, futuramente, aí, a gente marca um dia desse aí para a gente trazer esse assunto. Isso é bom para o povo saber, né? Para o povo conhecer sobre essas coisas, essas pepitas, essas pérolas que foi entregue pelo sétimo anjo e muitos aí não querem, estão escondendo essas pérolas por aí, né? Não quer expor aí para o povo, né? Com certeza. E tem que ser nós, porque, assim, nós não somos presos com ninguém, né? Então, nós temos que falar mesmo. É verdade. Não tem compromisso com ninguém, o compromisso nosso é com a palavra. Né? Isso. É com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que falar. O que é a mensagem, nós vamos falar. Né? É isso aí, irmão. Eu quero cuidado com o aperto aí, o aperto, hein? Ó, o aperto. Eu quero cumprimentar os irmãos aqui que participaram, irmão Jair. Isso. Pastor Vanderlei Andrade, lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O irmão Matíris Machado, né, de Bitinga. Deus abençoe, pastor Vanderlei. Deus abençoe, irmão Matíris. A minha esposa, Daiane, Deus abençoe, em nome de Jesus. A minha mãe também está lá ao vivo, lá em casa, né? Ao vivo não, está lá ouvindo lá em casa, né? Nós aqui. E a irmã Marli e o irmão Rubens, lá encharcada. O irmão Rubens é aquele líder de canto, irmão Jailson, que às vezes está falando do senhor aqui, não sei se o senhor já ouviu ele falando. Eu acompanho, de vez em quando eu vejo. Então, Deus abençoe, irmão Marli. Deus abençoe, irmão Rubens. Que Deus possa estar com cada irmão, em nome de Jesus Cristo. É isso aí, irmão André.
eu quero antes de encerrar, faz uma oração para nós aí, para nós encerrar. Antes de nós orarmos, irmão, eu quero pedir a esses irmãos aí, ou aqueles que estão assistindo, aqueles que não colocou aí, né, o seu nome, mas estão assistindo, que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscreva, né? Tanto no meu canal, o irmão Jailson HMTV, como no canal também do irmão André Oliveira, né? Para ajudar a gente, né, irmão? Ajudar a gente aí para a gente se expandir aí no mundo da internet, para trazer, ajudar aqueles que precisam, né? Que estão precisando de uma ajuda para entender as coisas que foi as coisas simples de Deus, né? Porque quando Deus vai realizar as coisas, ele realiza com simplicidade, né? É tão verdade isso, que quando o irmão Branham foi entregar a revelação do selo, a primeira mensagem que ele pregou foi Deus escondido e revelado em simplicidade. Não foi verdade? Verdade. Então, é isso mesmo. É isso aí. Então, vamos orar, meu. Vamos orar. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu me deu de estar participando aqui da live com o irmão André. Nos ajuda, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos por tu nos ter dado essa oportunidade para falar da tua mensagem, da tua palavra, e também os irmãos que nos acompanhou, Senhor, que eles possam entender, que eles possam tomar isso e entender e ver que isso é o que nos posiciona para a hora que estamos vivendo. Ô, Pai, obrigado por tudo, Senhor. Abençoa o irmão André aí, a sua família, abençoa a minha família também, a eu também, a todos nós, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no teu nome, o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe, irmão Jailson. Até mais. Deus abençoe, irmão André. Shalom para o senhor aí, para os irmãos, tá bom? E estamos aí. Qualquer coisa aí, irmãos, se inscreva no canal do irmão André, né? André Oliveira, não é verdade, irmão André? André Oliveira. André Oliveira. E o canal do irmão Jailson também, Jailson HMTV, tá bom? Amém. Deus abençoe, um abraço aí, irmão. Shalom para o senhor aí. Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.